Bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou o Alan Henrique e o Clique é um desafio que eu trago todos os dias, um clique, uma ideia, alguma coisa para nós podermos crescer diariamente, mentalmente, fisicamente, tudo quanto é tipo de mente que você quiser, o Clique te oferece. Pois bem, hoje eu gostaria de falar sobre a sorte. Pois, a sorte no sentido que eu quero passar no clique de hoje, a gente precisa dar uma voltinha para a gente entender aonde se encaixa esse tipo de sorte. Vamos dar um exemplo. Não existem no Brasil, na verdade, vários pecuaristas, pessoas que criam de gado, pessoas que cuidam de gado, criam gado, né? Cria bovinos e tal, para vender e assim por diante. Pois bem, as técnicas de como se cuida do gado e do mercado mercado de carne, são completamente diferentes. A forma como você compra e vende as coisas que tem a ver é completamente diferente do conhecimento que você precisa ter para cuidar do gado, correto? Então, muitas pessoas, elas cuidam bem do gado porque elas têm o conhecimento técnico de como cuidar dele. Porém, é preciso conhecimento econômico dessa atividade. Não só econômico, mas também legislativo, porque tem certas leis e normas. Como, por exemplo, como vender aqui dentro do mercado nacional ou vender para o mercado internacional, exportar a carne. Então, muitas vezes as pessoas não crescem porque umas se alinham com o que é necessário para crescer e outras não se alinham com o que é necessário para crescer. No Brasil, principalmente, nós temos aquilo de a maioria que cresceu roubou, tem amigo deputado, tem amigo aquilo, tem amigo aquilo outro, por isso que eles crescem, o pequenininho não. Então, alguns vão crescer sim de forma desonesta, mas não é nisso que a gente vai estar falando, senão a gente vai complicar o que a gente está explicando. Não, vamos dificultar, vamos facilitar o entendimento. Vamos imaginar duas pessoas realmente honestas e comparar uma que não cresceu cuidando de gado e uma que cresceu cuidando de gado. A de cá, ela trabalhou em conformidade, não com as regras só de como cuidar do seu rebanho, mas ela cresceu por causa que ela entendeu como funciona a economia e como é necessário, o que é necessário fazer para crescer nesse ramo, que é bem diferente de saber cuidar das criações, certo? Só que mesmo nessa pessoa que faz aqui esse tipo de coisa, existem dois tipos de pessoa. Quais são os dois tipos de pessoa? O primeiro tipo é aquele que fez as coisas, fez os seus planos de acordo, sabendo dessas regras. Quanto que está o preço, quanto que está o quilo, entendendo a variável de mercado, entendendo como isso funciona. E existe aquele que apenas com a técnica aconteceu da situação ser favorável sem que ele soubesse. Opa, ai que brilho esquisito. Sem que ele soubesse como funciona esse esquema econômico do gado e assim por diante. A economia, as leis e tal. O que cresceu pensado as suas ações, entendendo como essas coisas heterogêneas se juntam, coisas completamente diferentes se juntam, ele fez isso por habilidade. Aquele que não fez dessa forma, que se alinhou o momento de crescimento, ele fez por sorte. É aí que é um dos entendimentos do que significa a palavra sorte. É quando a pessoa participa de uma ligação de vários efeitos e de vários acontecimentos, de coisas que influenciam para que certos acontecimentos possam acontecer, sem ele ter provocado ou alinhado as suas ações de acordo com essas leis. Por exemplo, por que a gente chama de sorte quem ganha na Mega Sena? A gente chama de sorte quem ganha num sorteio porque não tem como você manipular aquilo. Tanto que se alguém manipular, a gente chama de falcatrua, corrupção, esquema, trambique, não é verdade? Mas não de sorte. Então, esse é o clique de hoje. Sorte é quando a gente tem as coisas que nós não podemos controlar alinhado que ajudam o nosso resultado ser produzido. Ficou complexo? Ficou muito abstrato? Reveja o clique. Pega o exemplo de, por exemplo, pessoas que criam empresas, criam firmas em épocas boas e em épocas ruins. Isso é o que mais acontece na crise. Esses movimentos que nós não controlamos, eles mudam de direção. Eles usam muito a expressão naval de os ventos mudaram. Então quem estava na vela, numa posição no mar desfavorável, começa a ficar favorável. Por sorte e não por habilidade.
Então o clique de hoje é: às vezes é melhor ter sorte do que ser habilidoso, mas não vamos contar só com ela. Esse foi o clique de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o clique de amanhã.